Bom dia, quarto ano. Tudo bem? Passaram um bom final de semana? Torço para que sim. Hoje nós vamos trabalhar com pecuária e extrativismo, né? Na última aula nós havíamos trabalhado com agricultura, foi isso? E aí nós vimos algumas coisas peculiares da agricultura, né? Que ela tanto pode ser familiar, como ela também pode ser monocultura, ou melhor, corrigindo, ela tanto pode ser policultura como ela pode ser monocultura, não é isso? E quando a gente fala em policultura, nós temos que lembrar que policultura está relacionado à agricultura familiar. Pois é, agricultura familiar, ou seja, todos estão envolvidos e ao cultivo de diversos tipos de frutas, verduras, legumes e afins. E quando falamos em monocultura, nós nos baseamos em apenas um. E este um está mais direcionado para o agronegócio, né? Então, podemos dizer que há o cultivo de soja, cultivo de milho, cultivo de algodão, especificamente um destes que está baseado para o agronegócio, né? Ou seja, vai importar, vai ser vendido dentro do nosso próprio país, como também vai exportar. A agricultura familiar fica mais resumida onde eles estão, tá? Então, tanto essa agricultura familiar pode servir de subsistência para as famílias, como também elas podem negociar nas feiras, né? E há uma coisa diferenciada entre um e outro, é a utilização de agrotóxicos. Pois é, no caso da agricultura familiar, é muito difícil, é quase improvável. Eu não vou dizer que seja raro, dificílimo, mas é pouquíssimo uso ou quase nenhum de agrotóxicos, certo? Então, o produto é orgânico, nasce no tempo certo, é retirado no tempo certo e assim por diante. Diferentemente do agronegócio. O agronegócio, a gente está falando de uma plantação gigantesca, vamos dizer, de milho, de soja, de cana-de-açúcar, e para preservação desse plantio, utilizam-se muito os agrotóxicos, que são elementos químicos, ou melhor, ofensivos tanto à saúde humana, quanto ao solo, quanto às plantas e quanto aos animais. Mas, bem, isso nós vamos ver no decorrer do tempo. Foi algo que eu não havia citado, mas está aqui dentro do assunto da agricultura familiar, ou melhor, dentro da agricultura, e que é necessário que vocês saibam, tá? Quando a gente vai falar sobre agricultura familiar, já aqui na página 9, antes de entrarmos para a pecuária, nós vamos compreender melhor, então, o que eu acabo de dizer, né? O plantio, como nós vemos, é diversificado. Nós temos o plantio de arroz, de feijão, de mandioca, de hortaliças, repolho, couve-flor, diversos tipos. Diversas frutas também estão incluídas, certo? E a agricultura familiar, ela é bastante diversificada, como falei. Ela também se baseia na divisão dessa economia. Quando vendido, todos recebem por iguais. Se servem também para venda, também servem para a alimentação dessas pessoas que assim cultivam. E é bastante policultura, né? Então, não está baseado em um único tipo, está baseado em diversos, né? E, como eu disse, não há uso do agrotóxico, há o uso do adubo. Pois é, o adubo que nada mais é do que um produto orgânico, mineral, que se mistura à terra para fertilizá-la. Então, a terra, ela precisa, sim, de nutrientes,
de proteínas, de nutrientes, eu diria mais de nutrientes, que são essenciais, que acabam fazendo com que essa terra se fortifique e assim possa gerar frutos, né? Não basta você simplesmente pegar a terra do nada, uma areia do nada, vamos assim dizer, e tentar plantar feijões ou qualquer outro tipo de coisa. Não. É necessário a aragem, é necessário o adubo, para que essa terra seja fortificada e assim ela tenha nutrientes suficientes para poder colocar em seus frutos, em seus cultivos, ok? Quando falamos em agricultura familiar, como o próprio nome já diz, a família está dentro desse processo. A família, os mais próximos estão dentro desse processo. Então, não existem, digamos, como é que eu vou falar? Não existem superiores para essa atividade. Todos estão de iguais dentro dessa atividade para que possam ser realizadas. Como o próprio nome já diz, é a agricultura familiar, né? Então, veja, a agricultura familiar trabalha com policultura, com adubo, com a alimentação de subsistência. Então, são já marcações que servem para que a gente possa entender do que se trata a agricultura familiar, tá? Há também a agricultura familiar quilombola. Estou falando sem citar o nome da página, desculpem. A página é 9, tá certo? Página 9 do livro 2. Na agricultura familiar e comunidades quilombolas. Bom, nós vimos, né? Já vimos que os quilombolas são remanescentes dos africanos, né? Dos africanos que em séculos passados estiveram aqui no Brasil, foram trazidos, foram forçados e formaram determinadas comunidades para se refugiar, né, dos antigos patrões, que eram patrões que escravizavam, que, enfim, faziam o que queriam com essa população. Essa comunidade quilombola não são escravos, entendam. Eles não são escravos, até porque no Brasil não existe escravidão. São apenas remanescentes, ou seja, são descendentes. Então, assim como nós temos a agricultura familiar, nós também temos a agricultura quilombola, que trabalha no mesmo sentido, digamos assim, no mesmo propósito, né? Aqui, dito, os quilombolas são descendentes principalmente dos africanos escravizados, que moraram em sua maioria em comunidades rurais, já que na parte mais principal que eu gostaria de ler, diz: em 2018, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN, tá? O IPHAN é um órgão com esta informação. IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, registrou a agricultura tradicional das comunidades quilombolas do Vale da Ribeira, localizado no estado de São Paulo. Como patrimônio cultural brasileiro, essas comunidades quilombolas que existem há mais de 300 anos desenvolveram ao longo do tempo uma forma de cultivar alimentos que não se usa adubo nem agrotóxico. Olha que interessante, né? Então, eles não utilizam adubo e nem agrotóxicos. Eles utilizam outros tipos de materiais, provavelmente, trabalhados talvez com alguma equipe de estudo científico, que fizeram com que eles obtessem, por meio de outros materiais, produtos que ajudassem a fortalecer este solo, tá? Fortalecendo esse solo vai fornecer a estes quilombolas, né, no caso, desde daqui de São Paulo, a estes quilombolas, produtos que eles precisam no seu dia a dia e precisam revender, né? Não somente eles precisam consumir, mas também precisam revender, porque com o dinheiro arrecadado eles podem pagar conta de água, de luz, roupa, calçado, escola, tudo que nós precisamos no nosso dia a dia, certo? Então, o IPHAN, né? O IPHAN,
ele registrou essa comunidade quilombola e deu muito ênfase a esse ponto de vista, para que eles faziam todo esse trabalho, mas sem a utilização de adubos e nem de agrotóxicos. Os agrotóxicos, principalmente, são, sem sombra de dúvidas, o mal do século diante das nossas plantações. A gente acaba consumindo, direto ou indiretamente, produtos que estão envoltos com agrotóxicos, queira ou não, né? O adubo, diante do agrotóxico, ele é praticamente inofensivo à saúde humana, né? Porque ele é de forma muito mais natural e faz com que esse solo seja fortificado. Porém, nós vimos aqui que os quilombolas tiveram outras atitudes, fizeram outras artimanhas, né, vamos assim dizer, para fazer essa conquista e não utilizar nenhum dos dois. Aí nós temos aqui, ficou curioso? O IPHAN é um importante instituto que visa promover e conservar o patrimônio cultural e histórico do Brasil com a ajuda de um adulto, acesse o site para conhecer um pouco mais sobre o instituto. Nós temos aqui o nome do site, o mês e o ano em que ele foi acessado, dia 3 de maio de 2019. Se vocês tiverem curiosidade, logicamente eu ficaria muito grata em vê-los, vocês saberem até me informar, por que não? Certo? Mas vamos que vamos. Nós temos aqui pecuária, né? Eu ia entrar em pecuária, mas aí me lembrei da agricultura familiar, que foi algo que eu não citei, portanto eu vou falar sobre tal. E o que precisamos saber sobre pecuária? Gente, vejam, a pecuária, antes de mais nada, assim como a agricultura, é uma atividade econômica, né? Eu fiz umas anotações, eu não estou usando o livro vai estar aqui, mas eu fiz anotações pertinentes para que a gente possa trabalhar com ela agora, tá? Primeiro, a pecuária é uma atividade econômica, rentável, né? Isso. Eu acho que alguns de vocês devem ter pais ou familiares que trabalhem ou com a agricultura ou com a pecuária e pelo menos tem uma pequena noção disso. Criação de animais, sim. Pecuária, criação de animais. Agricultura, estamos falando de cultivos, né? Então, se estamos falando de pecuária e criação de animais, nós temos diversos tipos de animais. A gente tem, por exemplo, os bovinos, os equinos, suínos, caprinos, aves e entre outros, né? Isso pode ser uma avicultura, né? Pode ser a criação só de cabras, para leite, para o queijo, para o couro, não é isso? O boi, da mesma forma, vai nos fornecer leite, vai nos fornecer a carne, o couro, né? Até mesmo, dependendo de alguns bois que possuem chifres bem grandes, eles podem ser usados para tocar o berrante, como muitas pessoas utilizam. E são muito valorizados em outros estados. Não diria tanto no Nordeste, mas eu acho que Mato Grosso do Sul, eles são bem mais valorizados, né? Fornecem matéria-prima, eu acabei de citar, né? O leite, ovos, carne, couro. A pecuária é um leque de fornecimento de matéria-prima, não é isso? Outro ponto importante, emprega-se diversos profissionais em muitas áreas. Como assim? Estamos falando desde aquele senhor que está indo todos os dias para fazer a limpeza, colocar a alimentação no coxo para os animais, até aqueles que são os veterinários, são uma palavrinha meio confusa aqui, peraí. Enfim, deixa pra lá. Em outro momento eu vou lembrar. Mas sim, os veterinários, essas pessoas que moram com mais proximidade a sítios e às fazendas, que acabam trabalhando para os fazendeiros, né? Para poder fazer essas atividades de alimentar o gado, tangê-lo, colocar em outro estábulo e assim por diante.
Temos 2 tipos de pecuária. Como assim 2 tipos? Estranho, né? Mas nós temos a pecuária extensiva e a pecuária intensiva. A extensiva, como é isso, tia? A extensiva é aquele boi que você vê solto no pasto. Pronto. Você tá vendo aquele boizinho solto no pasto, ele e muitos outros? Pois é, aquela criação de animais é extensiva. Os animais recebem, sim, um apoio, digamos assim, agora eu tô esquecendo, do veterinário, lógico, vacinações, trato, se for necessário, da saúde do animal, enfim, né? Mas quando a gente fala em extensiva, a gente tem que falar em intensiva. Intensiva é diferente. Por quê? Porque os animais vão ser criados, vão ser confinados, certo? Eles serão confinados em um determinado momento, vão passar para um outro e assim vão trocando até voltar à fase inicial. Nesse momento, nessa fase de criação intensiva, os animais precisam de um olhar mais clínico, tanto do veterinário como também dos zootecnistas, que vão passar vacinas adequadas, peso, ver a saúde desse animal, como é que ele está, enfim, tem todo um protocolo em volta da criação intensiva, tá? Ele não vai ficar livre no pasto. Ele vai ter uma alimentação talvez mais adequada, uma alimentação mais restrita, não somente de gramas, né? Como a gente costuma ver quando tá assim, ou indo para casa de alguém que possua, ou mesmo passeando, nós costumamos ver, então ou melhor, são criações bem distintas, a extensiva da intensiva, certo? Nós também aqui falamos sobre o extrativismo. Tia deu um pulo com logo três temas. Pois é, o extrativismo. O extrativismo é uma atividade também rentável, uma atividade econômica muito importante, certo? E o que é que ela nos traz de bom, de interessante? Veja, o extrativismo é tudo aquilo que nós retiramos da natureza de forma, digamos, até manual. Supondo, não há necessidade de máquinas. Quando a gente fala na agricultura, por exemplo, em algum momento a gente precisa ou da tração do animal para poder fazer alguns ajustes no terreno para plantio, ou precisamos também da máquina, né, da colheitadeira, ou então da máquina que precisa plantar, a máquina de plantio, né? Então, nesse caso, em nenhuma dessas situações vai ser necessário, no caso da atividade do extrativismo, que é uma atividade econômica. Essas atividades, elas são mais manuais, ou seja, tanto nós temos a vegetal, a mineral e a animal. Nós temos os 3 tipos de extração. Quando estamos falando de vegetal, a gente pode estar falando de árvores, pode estar falando de frutos que estamos retirando, ao açaí, o palmito. Então, são maneiras de você extrair, certo? Lógico, consertabilidade, e que você extrai da natureza. Então, são métodos, tá? Nós temos aqui o animal. De que forma? O boi, a vaca, não seria necessariamente. Nós estamos falando da caça de alguns animais, como a caça de animais silvestres, por exemplo, infelizmente. A pesca também é uma atividade, ok? E a mineral? A mineral, os minérios, não é isso? Bauxita, níquel, prata, bronze e outras diversidades de minerais que não me fazem agora, não me vem na memória, mas também são maneiras de serem extraídos, lembrando, de forma manual. Por isso que chamamos de extrativismo, ok? Certo até aí? Bom, esse é o assunto que eu vim dar a vocês. E, logicamente, eu vou passar uma atividade que esteja relacionada a esses temas que agora abordamos. Eu vou fazer essa atividade em PDF e os envio, tá certo? Não se preocupem quanto a isso. Como são 3 assuntos, eu vou tentar resumir um pouco e ao mesmo tempo falar deles, para que vocês possam
ter consciência do conteúdo que vocês acabaram de estudar e que lhes sirvam para a prova, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem. Até a nossa próxima aula.